Fala, adoradores de joguinhos velhos. Hoje irei falar da coletânea Wonder Boy Anniversary Collection. Essa review vai sair primeiro no canal Shmups BR. Baita canal, diga-se de passagem. E depois sim vai sair lá no meu canal, no Banchou TV. Então, se por um acaso você curte joguinhos velhos, talvez uns jogos obscuros, anime velho, tokusatsu e tiquinho assim de fuleiragem e subversão, dê uma olhada lá no meu canal. Vai que gostem, né? Então, como o nome sugere, é uma coletânea dessa franquia que considero bem subestimada. Ao menos no Brasil, né? Que ao menos só vejo comentar uma parcela da galera que teve um Master System ou Mega Drive na infância e sobretudo falam mais dos jogos da Turma da Mônica. E ainda assim não são os títulos mais comentados dessas plataformas. Sim, Wonder Boy é a franquia que teve os sprites de alguns de seus jogos modificados pela Tectoy para se tornarem jogos da Turma da Mônica. Eu realmente sempre achei estranho. Nunca achei que os personagens de Maurício de Souza se encaixavam naquele universo do jogo. Aí anos depois eu descobri que se tratavam de hacks licenciadas, assim como fizeram com o famoso jogo do Chapolin, Geraldinho ou Sapo Chulé. Wonder Boy também é conhecido por ter se dividido em duas franquias. Falando a grosso modo, teve um imbróglio entre as empresas. Uma ficou com o nome, outra ficou com os dados. Então temos Wonder Boy desenvolvido pela Escape para as principais plataformas da SEGA, enquanto a Hudson de Bomberman desenvolveu para Nintendinho e MSX o Takahashi Meijin no Bokenjima, chamado de Adventure Island no ocidente. E é simplesmente impossível não dizer que os artistas envolvidos no jogo indie brasileiro, A Lenda do Herói, não se inspiraram fortemente em Wonder Boy. Desta vez a Inin fez uma coletânea bem mais completa e robusta da que lançou anteriormente, a Wonder Boy Collection, que continha apenas 4 jogos. Essa coletânea foi lançada para PS4, PS5 e Nintendo Switch. Saiu em mídia física bem bonitinha, que contém um manualzinho para lembrar dos tempos em que se vinha algo a mais nas caixinhas dos jogos. E como diria o Baião, se você for filho de agiota, pode pegar uma versão de colecionador que realmente parece estar do balacobaco, que vem com diorama em acrílico, os flyers de arcade, CD da trilha sonora, card games e várias coisinhas mais. Infelizmente a mídia física não se encontra nas lojas nacionais. No máximo encontrei na Amazon a coletânea anterior que vem com conteúdo bem reduzido. Agora, se você optar pela versão digital, no Switch o jogo se encontra no precinho de 249 cruzeiros. Enquanto no Play 4, o jogo está 50 centavos mais caro. Mano, bem salgado. Eu sou totalmente a favor de coletâneas como essas nas plataformas atuais, mas na enorme maioria das vezes saem custando essa facadinha aí. Mas sinceramente fico até surpreso por encontrar o jogo na PSN nacional, já que a Sony muitas vezes nem traz para a loja digital BR muitos desses relançamentos de jogos antigos, como Ninja Savers, a coletânea de Kunio-kun e Double Dragon e muitas outras. Wonder Boy Anniversary Collection traz 6 jogos da franquia, mas somando todos os conteúdos dá umas 21 versões. Aqui temos o primeiro jogo da série, Wonder Boy de 1986, que é um divertido jogo de plataforma bem dos moldes da metade dos anos 80, que pra mim soa quase como uma aprimoração da proposta de Pac-Man Land, com uma ambientação que remete a um garoto das cavernas, ou um garoto selvagem, e que sabe andar de skate. Acho que muito Yutoba tenta imitar a expressão facial da Tina, a namorada do protagonista, na tela de título do jogo, pra tirar aquelas fotos de capinha de vídeo. Mas não conseguiram replicar o carisma e só ficaram com cara de boneca inflável mesmo. E temos a versão original de System 1, que é a versão de arcade, a versão de SG-1000, que é o primeiro console caseiro da SEGA, a versão de Sega Mark III, que é a primeira versão do Master System lançada no Japão, e que sua arquitetura é a mesma do primeiro modelo do Master lançado no Brasil. Temos também a versão lançada no ocidente para Master System e também tem as versões japonesas e internacional de Game Gear. Também temos o Wonder Boy em Monsterland, de 1987.
Agora o jogo adota elementos de RPG. E em vez de usar essa pegada mais Homem das Cavernas, ele adota uma ambientação mais medieval. Porém, continua com o sistema de avançar de fases. E no Brasil veio a ser modificado para se tornar Mônica no Castelo do Dragão. Aqui temos a versão de arcade de System 2, tanto a versão japonesa quanto a internacional, a versão de Sega Mark III e Master System, que são respectivamente a versão japonesa e americana para o console 8 bits da Sega. Depois temos Wonder Boy 3, Monster Lair, de 1988. Mano, esse jogo tem o 3 no nome, mas no ano seguinte sairia o Monster World 2. Houve uma confusão doida com os títulos dos jogos. Esse é um título híbrido de rolagem lateral, com elementos do primeiro jogo de 86, misturado com jogo de navinha, com inimigos que te atacam com a bola do Kiko ou com a bola da grávida de Taubaté. Esse aqui já é mais a praia do Shmups BR. Aqui temos a versão de arcade do System 16 e a versão americana do Mega Drive, conhecido por lá como Genesis. E também tem o Monster World 2, de 1989, que no Brasil se tornou Turma da Mônica em O Resgate. Aquele jogo maravilhoso que se tem no vídeo de referências a Tokusatsu nos games, onde você basicamente enfrenta um Mecha Gigan de Godzilla como o primeiro chefe. Nesse jogo a franquia volta com os elementos RPG do Wonder Boy em Monsterland e adota o estilo que hoje gostam de chamar de Metroidvania, com bastante foco na exploração. E tem tanto as versões japonesas e internacionais de Master System e de Game Gear. Também temos o Monster World 3, de 1991, que manteve a proposta Metroidvania do jogo anterior. Acho bonito todos os jogos contidos aqui, mas em especial acho esse super charmoso, com partes do cenário simulando a pintura de um giz de cera, estilo Yoshi Island. Será se o Zelda Ocarina of Time se inspirou na ideia desse jogo em usar uma ocarina para avançar na jornada? Se bem que em Link to the Past já tinha trechos que se tocavam uma ocarina, e o jogo foi lançado no mesmo ano de Monster World 3. Mas Monster World saiu alguns meses antes. No Brasil esse título viria a se tornar o Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Aqui temos disponível a versão japonesa de Mega Drive, a versão Murica de Genesis e a versão Master System que foi lançada só em 93. E para encerrar tem o Monster World 4, de 1994, o primeiro jogo totalmente protagonizado por uma garota. Já que o Wonder Boy 3 Monster Lair, a princesa é o Player 2. Agora, em vez de ambientação mais medieval, como a maioria dos títulos anteriores, esse faz bastante uso de elementos árabes. O jogo é simplesmente uma obra de arte e puro carisma. Os cenários, cores, movimentação da personagem são simplesmente lindos. Apesar de achar até bonitinho o remake intitulado de Wonder Boy Asha em Monster World, ainda pra mim nem se compara com a beleza da versão original. E aqui temos disponível as versões de Mega Drive, que é a versão japonesa, e a versão americana de Genesis. A coletânea tem bastante conteúdo, mas como puderam notar, além de não ter as versões brasileiras que se transformaram em Turma da Mônica, não disponibilizaram versões de plataformas que não são da Sega, como o PC Engine, ZX Spectrum, Commodore 64... e muitas outras. Eu realmente acho todos os 6 jogos dessa coletânea excelentes, cada um dentro de sua proposta. Obviamente pretendo fazer review de jogo a jogo no canal, em vez de abordá-los de forma superficial. Aliás, já até platinei o Monster Boy and the Cursed Kingdom, que é o jogo mais recente da franquia, lançado em 2018. Alguns jogos vieram como padrão configurada para uma jogabilidade arranjada, como o primeiro Wonder Boy, que sendo um jogo de plataforma de meados dos anos 80, fazia uso de apenas 2 botões de ação. Nessa jogabilidade arranjada, eles colocaram comandos nos botões de ombros, um para pulo alto e outro para acelerar o boneco. Eu realmente não curti e mudei para a jogabilidade original, onde bastava segurar o botão de ataque, tanto para acelerar o personagem, quanto para pular alto. Pra mim não fez sentido duplicar o número de botões apenas para isso. Sem falar que no modo arranjado, as mecânicas originais simplesmente não funcionam.
Por isso acabei apanhando no começo até descobrir que tinha que mudar ali nas configurações. Mas aí cada um joga no modo que achar melhor. E como é de costume nesse tipo de coletânea de jogos antigos, temos sistema de save state e aquela bagaça que você pode voltar no tempo, como se estivesse rebobinando uma fita de VHS quando você morre. Além de poder mudar a resolução, pode rodar os jogos com a resolução original da época, que precisaria usar uma lupa para jogar nos monitores atuais. Se quiser, pode jogar com aquela tela esticadona em widescreen. Afinal, as pessoas têm o direito de ter mau gosto. Pode ficar mexendo lá nos brilhos e contrastes, usar filtro que simula um monitor de tubão com diversas configurações e tudo mais. Além disso, é possível olhar os mapas de cada jogo, o que é interessante tanto para se estudar level design, quanto para procurar segredos ou até mesmo se orientar, já que muitos desses jogos são Metroidvania e nenhum deles possui um mapa para se consultar dentro do jogo, como em Super Metroid, por exemplo. E como de costume, temos uma galeria de arte com ilustrações dos personagens e inimigos, concept art, as capas das diversas versões e até os manuais tanto das versões japonesas quanto ocidentais. E realmente achei isso bem legal. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Como falei, acho todos os jogos aqui excelentes e farei review de cada um deles. Provavelmente até o momento essa é a coletânea definitiva da franquia. Acho que vale a pena se você for fã de Wonder Boy, ou se simplesmente curte jogos antigos, ou até mesmo se quer experimentar uns Metroidvanias clássicos, diferentes dos mais manjados que sempre falam por aí. Eu sei que o preço não é convidativo, mas afinal qual coletânea lançada para plataformas atuais tem um preço amigável? Acho que se rolar a oportunidade ou pegar em alguma promoção, vale a pena aproveitar. Acho sempre válido lançar coletâneas assim. Claro, desde que não sejam umas emulações cagadas, repleto de input delay, como várias que saíram por aí. E principalmente com preços justos, né? No geral, eu acho esse tipo de iniciativa benéfica tanto para a preservação da história dos games, quanto para apresentar títulos antigos a novos jogadores. E sinceramente me anima bem mais do que essa cultura de remakes e reboots que se tornou a galinha dos ovos de ouro da indústria do entretenimento. Então quero agradecer ao Felipe pelo espaço, em breve essa review vai pipocar lá no meu canal Banshou TV, e se quiserem ver as reviews de cada um desses jogos, vão ter que colar por lá. Então se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal, tanto no Shmups BR quanto no meu. E até o próximo vídeo. Fui!